dia, torcida tricolor. Aqui é Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, quinta-feira, dia 26 de março de 2026, né? É dia sem jogo do Fluminense, jogo agora só na quarta-feira, né? Aí abrindo esse vídeo para tentar falar aqui de elenco, né? E recuperar um pouco do que eu falei ontem, né? E falar do Nino rapidamente aqui, né? Ontem, né, fiz um vídeo, né, assim, falando de alguns valores, né, sobre a questão dos 200 milhões lá e tal, mostrando que não é um desespero chegar nesse valor, né, até porque talvez ele não seja necessário dependendo do desempenho esportivo, né. Umas outras questões que pode ter passado batido no vídeo, vamos lá, né, eu cheguei ali num valor de 12 milhões, né, pensando em 33 milhões de euros, que seria 200 milhões de reais, né, que seria o que a gente recebe, né, do que aconteceu, né, da venda do Arias, né, o direito que a gente tinha ali do percentual, né, Gerson pela questão da solidariedade, né, aí um dinheirinho que entrou do empréstimo do Lima, né, aí o valor cai para 31, né, no meio do ano, né, ninguém quer o Freitas aqui, a gente pode vender o Freitas, a gente pode vender o Serna, se o Serna continuar como reserva, né, que são jogadores que sairiam, a gente não sentiria falta. Ainda tem um mecanismo de solidariedade de uma possível venda do André, né? E aí esse valor cairia mais ou menos ali para 21 milhões e meio, né? E aí, né, final do ano, a gente tentando recuperar o que investiu, né, em Lescano. Se o Lescano for para a Copa do Mundo, ele tem lá 6 jogos, né, e 2 gols pelo Olímpia já, né? O Lavega, né, tá indo ali de médio para bem, né, no Curitiba. A gente chutei um valor baixo ali pro Lavega de 3 milhões, a gente recupera uns 8 milhões ali, né, e esse valor cairia para 13 milhões e meio, né, e isso no final do ano, né. Ainda botei ali o Lima indo bem no México, um investimento de 1,5 milhão, aqui euro e dólar estão sendo a mesma coisa, tá, e aí esse valor cairia para 12 milhões. Né, 12 milhões ainda é um valor alto? Mas a gente recebeu uma proposta para o Bernal por quase esse valor. O Bernal indo bem, pode ser que discute a Copa do Mundo, a gente consiga, né, aumentar aí 5, 7 milhões desse valor, que já dá uma diminuída boa. Agora, uma outra questão, né, esse é o balanço do Fluminense, né, mais ou menos o planejamento financeiro do Fluminense para a temporada. A gente sabe, pelas notícias desde o final do ano passado, pensando no Nino, que o Fluminense, né, tem um dinheiro guardado para tentar o Nino, que seria de 10 a 12 milhões, né? E aí você já empata. Se você não gasta esses 10, 12 milhões para trazer o Nino, né, e vamos lá, a zaga tá super bem no meio do ano, né, tá certo que eu acho que se a gente vender no Freitas a gente vai precisar trazer um zagueiro, né, você já não precisa vender esses 10, 12 milhões, tá? E isso a gente chegou a 10, 12 milhões sem pensar, né, em ultrapassar o desempenho conservador na temporada, que não é o que o torcedor do Fluminense quer. Então a gente já imagina uma temporada não conservadora, que talvez a gente não precise vender esse restante desses 10, 12 milhões. Então tem essa questão do Nino, né, que eu falei aqui de se a gente não comprar, talvez a gente não precisa vender esse valor, né? Vou voltar rapidinho no Nino, mas para falar rápido, tem o JK, que dependendo como o JK estiver no meio do ano, né, o JK saindo por 6, 7 milhões é algo que também não vai incomodar muito a torcida, né? Ele começou bem um ano, já deu uma rateada, dependendo do quanto o Castilho foi bem, dependendo do quanto o Cano voltar. Infelizmente o JK sai, talvez parte da torcida não fique muito chateada dependendo do valor. Então é outra coisa que pode ajudar, né, a chegar nesse 10, 12 milhões. Ainda mais se a gente pensar que conseguiria trazer o Boanga, né, que aí a torcida ia ficar, né, louca se o Boanga vem no meio do ano, né? Então é isso, basicamente, tá? Lógico que aí a gente estaria gastando, enfim, né, e talvez aí precisasse de fato chegar lá aos 200 milhões, mas é isso basicamente o vídeo de ontem, né? Faço uma conta de padaria ali mostrando que esse valor não é desesperador. E aí falando do Nino, né, anteontem saiu uma notícia falando que meio que o Palmeiras tinha desistido do Nino, porque o Zenit é difícil, o Zenit não vai vender, pipipipopopó. Não me aprofundei muito nessa notícia, e ontem saiu outra. E assim, né, é o momento de data FIFA, por isso que os 200 milhões viram uma grande discussão, por isso que uma proposta de SAF sem detalhamento nenhum pelo Vasco de 2 bilhões, né, vira, oh meu Deus, o Fluminense foi oferecido muito menos, por quê? Né? E porque não tem assunto e precisa falar sobre, né, essas coisas, até porque a SAF do Fluminense deve ser algo que vai começar a aparecer alguma coisa agora. Acredito que não apareceu nada porque a diretoria de fato tinha que estar concentrada, né, na questão de reforçar o time, né, foi criticado por estar no Carnaval, então imagina se estivesse negociando SAF e não trazendo reforços.
E aí sai a notícia, né, de que que o Palmeiras está na frente do Nino, na frente do Fluminense pelo Nino, e que é simples, maio, e que é para trazer ele em maio. Maio acabou lá a temporada do Russão, é o Zenit campeão, é o Zenit falar, o Palmeiras paga e o Nino tá aqui porque tá tudo acertado com o staff do jogador. Cara, é a mesma notícia que saiu várias vezes, só mudando a época do ano, a data, né, de que já estava tudo certo, que ele ia vir, que mandaram não sei quem para não sei aonde, que ia buscar, pipipi, popopó, que estava tudo certo e o Nino ia vir pro Palmeiras. Né, então é uma notícia para encher linguiça, né, para encher linguiça nesse tempo de pouca notícia por causa de data FIFA sobre os clubes, tá? Uma coisa que eu acho, assim, né, enfim, né, de uma forma geral, né, quem faz essa notícia chegar ao torcedor tricolor, né, talvez esse é o tipo de notícia que deveria vir com um comentário, não só com a clipagem da notícia, aí bota uma manchete meio, né, clickbait, meio para chamar atenção, para ganhar clique, né, e não dialoga com a torcida, né, se aproveita, né, de algumas coisas até para meio que tentar forçar uma crítica na diretoria, porque é oposição, sabe? Enfim, é meio complicado isso, né? Porque um site de clipagem ontem fala dos 200 milhões, que é o fim do mundo, aí depois bota a situação da venda do Ibanez, né? Teoricamente o Fluminense do Ibanez, o Fluminense não pagou um valor com o clube do Rio Grande do Sul, aí, né, bota uma seguida da outra, parece que é o desastre financeiro, o Fluminense vai acabar daqui a 2 segundos, entendeu? Então é isso, assim, né? Sei lá, sabe? Eu acho que falta um pouco de boa vontade de entregar, né, um diálogo para a torcida, né? Enfim, quando é para bater em qualquer coisa, faz questão de postar opinião em comentário, mas quando é para entregar uma notícia, detalhar essa notícia pro torcedor, prefere botar só uma manchete que chama atenção, muito torcedor não vai nem clicar, vai só ler e já vai entrar no desespero e sair se rasgando em rede social, né? Gastei muito tempo falando disso, né? Recentemente, né, até dei uma procurada agora, não vi diretamente da onde veio isso, né, mas saiu que a comissão técnica do Fluminense planejava trabalhar esse ano com 3 jogadores por posição, né? E aí, né, com a chegada dos 6 reforços lá, a gente achava que o elenco estava fechado, e aí saiu agora, né, final de semana passado, início dessa semana, para o fim dessa janela que acaba agora sexta-feira, que é a janela interna do Brasil, para os jogadores que disputaram o estadual, né? O Fluminense planejava trazer, né, um meia e um ponta, né, e aí ontem saiu a notícia, né, do menino do Rings, né, que viria para a base. Eu acho que não estaria nessa questão do meio do ponta, nem sei se para vir para a base precisa ser até só sexta, né? E saiu também a questão do Rômulo, meio campista de 24 anos, né, do Novo Horizontino, né, que pode jogar, né, ali mais de terceiro homem de meio de campo para frente, não sei se faz ponta, né, mas viria mesmo para disputar, entre aspas, posição, né, com o Lúcio Acosta e com o Savarino. Assim, é um jogador de 24 anos, tá aqui, tirando essa temporada, a gente está em 26, 25, 24, se eu não me engano, em 23, né, faz uma boa temporada, né, pelo Novo Horizontino, 51 jogos, e 20 e poucas participações em gols, né? Depois disso ele vai pro Palmeiras, fica no Palmeiras, não rende, vai pro Ceará e não rende, né? E aí volta pro Novo Horizontino. Realmente as 2 últimas temporadas deles, os números são bem ruins, tá? E esse ano, em 13 jogos, se eu não me engano, tem 9 participações em gols pelo Novo Horizontino, basicamente ele só o Campeonato Paulista, né, que estava acontecendo nesse período, né? E são bons números para início de temporada. É um jogador que viria pela aposta, viria barato, mas eu acho que o Fluminense, tá, tem um jogador no elenco que seria meio que uma aposta parecida. E aí a gente volta na questão do gasto. Vamos supor, para trazer esse menino, vai gastar 1 milhão, 2 milhões, a gente já está gastando um dinheiro, lógico. Lá na frente a gente pode ganhar 4, 5, 10, poderia ganhar muito mais dinheiro com esse garoto, né? Mas a gente tem um garoto mais novo, que eu acho que acabou de completar 20, 21 anos, que é o Wagner na base. É um jogador que sempre foi visto um potencial gigantesco, não rendeu, né, depois que saiu da base no Fluminense. Acho que fez um jogo mais ou menos ali, né, no Campeonato Carioca, né, não foi brilhante, mas foi bem ali, foi razoável, né, num jogo de início de temporada pelo Campeonato Carioca.
Um jogador que a torcida ficou chateada quando foi lá pro Palmeiras, com preço fixado, porque era muito barato e tal, não sei o quê, né? Mas o Palmeiras não fica com o jogador, devolve o jogador pra gente. Eu acho uma situação meio parecida com a desse jogador, tirando que, mas ele fez, né, fez uma boa temporada pelo Novo Horizontino em séries bem mais baixas, jogando campeonatos bem mais fracos do que o Wagner pode jogar, né? E agora pelo Campeonato Paulista tem números bons. Se fosse para encaixar um jogador no Fluminense para ser terceiro, quarto reserva, para disputar essa vaga ali no meio de campo, não vale mais a pena o Wagner? Porque mal ou bem, se ele for médio, a gente ganha os 2 milhões, que assim, para mim é o valor que valeria ser investido nesse Rômulo. Porque se pagar 4 milhões no Rômulo, já acho que não vale. A gente já gastou isso com o Lescano, com o Lavega, para jogador para completar elenco, aí o cara quase não entra. Entendeu? Esse menino vai chegar, vai tomar a vaga do Lúcio Acosta, do Savarino, que pode jogar pelo meio, vai tomar a vaga do Ganso. Aí algumas pessoas, não, mas é pro lugar do Ganso no que vem. Como assim, pro lugar do Ganso no que vem? Sabe, o cara para jogar no lugar do Ganso ano que vem, eu quero um cara que, no mínimo, ele seja meu segundo reserva. O Savarino deslocado pro meio e a gente tem um outro ponta para jogar no lugar do Savarino. Entendeu? Então, assim, cara, eu não sei se vale investir nesse Rômulo, porque a gente tem um jogador da base que talvez possa tá no lugar do Rômulo ali. Entendeu? E aí, mais novo, ou seja, tem mais tempo para maturar, né? Uma venda pode custar um pouco mais, né? Trazer o Rômulo, porque o cara não vejo esse Rômulo jogando, entendeu? A não ser que o cara jogue muita bola, e aí deu azar 2 anos da carreira dele, entendeu? Comentei aqui rápido, né, os 3 jogadores por posição, né, mas já tem aqui 11 minutos de vídeo. Vou fechar esse vídeo aqui hoje e amanhã eu falo dessa questão das posições do Fluminense e do elenco. Beleza? Saudações tricolores, vamos lá, dia 1º espero fazer o duplo L.